Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de materiais sobre Planejamento 2020 para sua academia. Eu sou a Natalina Lin, sou gerente de projetos aqui no Evo e estou junto com o Gessé, que é nosso Head de Customer Success, para a gente falar justamente sobre esse assunto. Gessé, seja muito bem-vindo, muito legal ter você aqui no vídeo. Obrigado. Para a gente começar, eu acho que nem todas as academias estão familiarizadas com esse tema, né? Tem muita gente que nunca ouviu falar de Customer Success, mas, na verdade, se a gente for entender na prática o que ele significa, é um conceito muito antigo, né? Você consegue explicar pra gente um pouquinho? Sim, tratar o cliente é um conceito muito antigo e é fundamental para todas as empresas. Mas esse conceito especificamente de Customer Success, ele vem sendo cada vez mais difundido no mercado, porque todo mundo está percebendo a importância de ter o cliente dentro de casa. Ele toma como base um tripé extremamente importante, que é fundamental que todas as empresas tenham muito claro com elas, que toma como base a retenção, o engajamento e a motivação do cliente. Então não é só trazê-lo para dentro de casa, retê-lo, mantê-lo dentro da carteira de clientes é fundamental. E além disso, que é aí que começa a entrar cada vez mais o conceito de Customer Success, né? Ou seja, o sucesso do cliente é mantê-lo e além disso tê-lo feliz, tê-lo engajado. Garantindo que a entrega do serviço que está sendo feita vai trazer o sucesso para ele. E além disso, mantê-lo motivado para que ele se torne um fã da marca e continue a ter uma vida muito longa dentro da empresa. Que é basicamente o que toda academia precisa no dia a dia, né? A gente vive falando de retenção, de fidelização, de como a gente motiva o cliente para ir mais à academia, e treinar mais e consumir mais da gente. Eu acho que todo esse conceito de sucesso do cliente, né, apesar de ter vindo de outros mercados, tem muito a ver com as dores que a gente tem no dia a dia, né? Na prática, um cliente é sempre um cliente. Então, todo mundo quer ser muito bem atendido, muito bem tratado e é muito importante que as empresas entendam o que o outro lado, né, o cliente que está do outro lado, entende como sucesso dele. E aí é uma parceria, trabalhar em mão dupla para que o provedor de serviços ou de produtos esteja muito do lado do cliente, entendendo o que ele precisa e garantindo que essa entrega vai ser feita no dia a dia. E como é que você acha que a gente, no ambiente da academia, traz esse conceito? Como a gente, né, aplica tudo que a gente vê no mercado, aí, a assinatura, né, que é o nosso mercado, é um lugar onde esse conceito de CS, vou chamar de CS que é mais fácil. É mais fácil de falar. É muito difundido. E quando a gente traz para a rotina de uma academia, o que a gente pode fazer de ação mesmo prática para difundir esse conceito? Eu acho que o mais importante é que isso não seja uma prática do gestor, do dono da academia. Isso tem que estar em todos os funcionários. No momento em que você, quando tem serviço de manobrista, por exemplo, às vezes você tem uma academia incrível, mas o serviço de manobrista não é bom, porque isso não está tão claro na mão e na cabeça do manobrista. Então a recepção tem que ter esse conceito também muito claro, os professores. Não é uma área, né? Não é uma área, é o espírito da empresa. Isso tem que estar na cabeça de todo mundo, independente da função. O cliente tem que se sentir bem atendido por todos, não só por uma pessoa ou por um departamento da empresa. E aí, assim, pegando esse gancho do que o Gessé falou, a gente fala muito dentro do CS sobre o conceito de jornada, né? Sim. Então, esse exemplo que ele usou do manobrista é um baita de um exemplo, porque eu acho que ilustra muito bem. Eu acho que como é que a gente incorpora isso dentro da nossa rotina numa academia? Eu acho que vale a pena mapear e entender qual é a jornada que o cliente passa, porque não é só passar na catraca e chegar na aula ou chegar no treino, né? Exato. Ele tem vários pontos de contato ali, desde literalmente da hora que ele estaciona o carro até a hora que ele pega o carro de volta para ir embora para casa dele. E tudo isso influencia na experiência, né, que é uma coisa que a gente fala muito, Exato. E no alcance do sucesso mesmo. Às vezes a gente acha que o que ele quer, sei lá, é emagrecer, e que de fato é o objetivo principal, que é o que ele diz ali, é o que ele declara. Mas tem vários outros mini sucessos que não são declarados dentro do contato que a gente tem com o cliente, que influenciam sim e bastante na experiência. Bastante. E esses mini contatos, eles remetem àquele conceito inicial do tripé
básico do conceito de mercado de o que é Customer Success, né? É aí que você gera o engajamento e a motivação para o cliente voltar, para ele se manter fiel à academia, ao negócio, para que ele não pense em buscar outro lugar para treinar, para desenvolver aquilo que ele busca lá no começo. Então, engajamento e motivação são muito alcançados nesses pequenos contatos, que se fala muito em marketing de momento da verdade, né? Que é quando você tem contato... Wow moment. Exato, é um momento wow, é quando você tem contato com alguma coisa que te surpreendeu, que foi além do que você esperava. E desenhar a jornada do cliente é fundamental, porque ele nunca pode se sentir solto. Ele tem que saber que se uma área deixou de ter um contato com ele, outra área vai ter um contato depois, e o conceito estando muito bem implantado, todo mundo vai ter a preocupação em atender bem o cliente, em servir bem o cliente, né? Boa. E eu acho que quando a gente fala de cultura, não é e aí trazendo até um pouco, já que o assunto é planejamento 2020, como a gente insere isso se você não faz na academia ainda, né? Se você ainda não parou para pensar em como é que você desenha essa jornada e tudo mais, assim, para o seu planejamento, qual que é a nossa sugestão? Senta com a tua equipe e, de fato, mapeia essa jornada, assim, coloca isso como uma etapa do planejamento, entender desde do comecinho até o final quais são os pontos de contato dos mais variados, né? Do tipo, desde o que mensagem ele vê quando ele chega no vestiário até o que vai estar na tua grade de aulas. Tudo isso é um contato dele com a academia. E para o planejamento, eu acho que uma boa sugestão é sentar com a equipe, porque como a gente falou, é uma questão cultural. Sim. Então não adianta nada você, gestor, mapear, escrever e falar é isso, isso e isso, e o que a gente acha é tal e tal coisa, se a equipe não comprar a ideia. Se a equipe estiver muito bem esclarecida sobre o que é esse conceito e que em todas as interações que ela for ter com o cliente, isso tem que estar muito claro na postura dela em relação ao cliente no dia a dia. E outra, né? Quem está no dia a dia, né? Quem está no tete-a-tete com o cliente... Na linha de frente, né? Na linha de frente, como a gente costuma falar aqui. É o professor, é o consultor, é a recepcionista. Então, muito provavelmente, construir isso junto com eles seja muito mais rico, porque eles têm mais informações do que a gente que está numa posição de liderança um pouco mais blindado, né? Exatamente. Às vezes a gente fica míope com opiniões, com o que a gente acha que não é. E esses caras conseguem trazer uma baita informação rica para desenhar essa jornada. E colaboram muito. Você tocou num ponto muito importante, Nath. Ouvir quem está no contato direto, diário com o cliente é muito importante, porque não adianta você querer planejar coisas incríveis se você não ouve quem tem interação, quem ouve uma conversa. E outro ponto muito importante que você falou foi as mensagens, né? Então, não é só, quando a gente fala de sucesso do cliente, não é só a interação humana, vai além disso. Então, mensagens que você coloca ao longo do trajeto mesmo do cliente dentro da academia, como você mencionou o vestiário, quais são as mensagens que ele vai enxergar quando entrar no vestiário, as condições físicas do lugar também são muito importantes para que ele se sinta efetivamente motivado a continuar frequentando a sua academia, o seu negócio. Sem contar o que não está no ambiente físico, né? Sim. O que você manda no CRM, exatamente. que tipo de linguagem você usa nos seus e-mails, qual é a frequência de contato que você está fazendo com esse cara, se ele vem, se ele não vem, tem vários ferramentas, o próprio Evo consegue resolver isso muito bem com o CRM. Tudo isso faz parte da jornada, tudo isso faz parte da experiência e precisa estar contemplado nesse planejamento para que a gente consiga cobrir essa área de sucesso do cliente dessa maneira. Outro ponto que eu queria tocar é a questão do resultado em si, né? Sucesso do cliente nada mais é na prática do que fazer ele chegar no resultado que ele espera. Exato. Quando a gente está falando de academia, tem muitas academias ainda que eu vejo que se baseiam lá no resultado final. Então, vou dar um exemplo. Se o cliente chega falando, eu quero emagrecer 3 quilos. Sim. O resultado que a equipe entende é quando ele chegar nos 2 quilos, 99,999. O que dentro das estratégias de CS pode ser uma baita de uma roubada, né? Sim, sem dúvida. Acho que comemorar pequenos ganhos, pequenas vitórias ao longo do trajeto do cliente é muito importante.
Porque ele está vendo aos poucos que ele está... Até porque a gente sabe que resultados não vêm do dia para a noite. Exatamente. Né? Ainda mais quando a gente está falando de treino. Exatamente, de treino. Isso é conquistado, sim, sem dúvida, com o trabalho que ele está fazendo ali no dia a dia, mas essas conquistas, pequenas conquistas, têm que ser comemoradas, né? Então, ao longo do tempo, para chegar ao objetivo dele, ele foi ganhando muita coisa, ele foi conquistando muita coisa, melhorou a performance, de repente ele aumentou o peso, ele conseguiu treinar por mais tempo. Tudo isso tem que ser comemorado e mostra, vai dando mais motivação para ele chegar ao final do objetivo, porque senão ele acaba se perdendo no meio do caminho, não percebe sozinho que ele teve vários ganhos ao longo da jornada dele e não consegue enxergar com uma visão mais de longo prazo, né? Não consegue enxergar onde ele vai chegar. E tem total capacidade para isso. Então, ir comemorando aos poucos, foi uma faseada mesmo, os ganhos que ele teve ao longo do dia, da semana e do mês, ainda que seja um trabalho que dure mais tempo do que isso é muito importante. E a gente sabe que o grande índice de abandono aí da maioria das academias está justamente nos primeiros meses, né? Ali os famosos primeiros 90 dias ou qualquer coisa nesse sentido, que é a fase que o cara tá se esforçando e ele, obviamente, dependendo do que ele colocou como meta, não tá vendo o resultado final, Exato. né? E se a gente deixa só para mostrar o que ele tá tendo de progresso lá no fim, invariavelmente você vai ter esse cara muito mais desmotivado ou até deixando de ir, como acontece muito. Então, isso que você está falando ajuda muito nessa questão de reter esse cara nos primeiros 3 meses, porque a gente sabe que depois que ele criou esse hábito... Já está no DNA dele, exatamente, vai continuar indo. Exatamente. E ajuda demais nas questões de fidelização. Outro ponto sobre fidelização que a gente sabe, e eu vejo isso muito acontecer nas academias, gestor, provavelmente você assumindo agora a parte de atendimento também deve ouvir muitos relatos nesse sentido. O gestor está sempre muito preocupado com a venda, ele precisa vender mais, precisa botar mais gente para dentro, fica aquela loucura de captar lead e põe página de venda no ar e vende online, não sei o quê, sem que ele pare para olhar o que está acontecendo lá dentro. Pois é. Então, assim, dentro do CS também tem muito essa análise, né, do cancelamento e tudo mais. Sim, sem dúvida. Tem alguns termos que estão muito na moda, também em voga agora, e acho que faz sentido a gente trazer para cá. Então, o churn, né, analisar o churn é muito importante, porque tem outro conceitinho que é o do balde furado, né? Você está colocando água, mas está saindo muito. O que isso quer dizer? Trazendo para a realidade do negócio academia. Você tem ali 100 clientes entrando por mês. Não adianta só isso, né? Porque se entram 100 e saem 150, naturalmente você nunca vai atingir o número de clientes que você quer, nunca vai crescer o seu negócio. Então, se você começa a observar o churn, que é o quê? A quantidade de clientes que cancelam, que deixam de estar com você, deixam de ir para o seu negócio, não adianta nada. Então, são conceitos que são muito complementares. Trazer clientes é fundamental, só que a gente sabe que o CAC, né, o custo de aquisição de um cliente, é alto. Então, deixá-lo ir embora, porque a estratégia de Customer Success não está tão clara no dia a dia do negócio, no dia a dia da academia, tem um custo muito alto. Sim. Então, se entram 100 clientes e saem 150, não adianta. O mundo perfeito é entrar 100, manter esses 100, fazer uma série de trabalhos de sucesso do cliente para que esses 100 se mantenham ali dentro, continuem fiéis e motivados, engajados, e, além disso, trazer outros 150 e preparar naturalmente o negócio para receber esses outros 150. Sim, né? E isso é uma coisa muito importante, né, de entender, e tem muito a ver com planejamento, a capacidade que você tem de gerar essa experiência boa, né, porque às vezes a gente tá tão na sede de quero captar mais, e se perde justamente aí, você tem um volume muito grande de pessoas para atender e não dá vazão. Então também é outra conta que esse conceito do balde furado é muito importante, na verdade, porque, como você falou, o CAC acaba sendo mais alto e hoje em dia, apesar de ter recurso de venda online e tudo mais, se a gente for pensar o Pixel, Remarket, que o Evo agora faz também, se você for pensar, até, sei lá, 3, 4 anos atrás, no nosso mercado, isso era uma coisa que nem todo mundo tinha acesso, que nem todo mundo conseguia fazer. Agora, com toda a questão de marketing de conteúdo, com muito do nosso trabalho até aqui, um pouco de evangelização a respeito disso, Croco, Noah, tem um monte de gente aí no mercado falando sobre isso. Então, assim, todo mundo tem acesso. Isso faz com que a estratégia se desenvolva mais, o que é muito legal. Só que, junto com isso, o CAC de todo mundo aumenta, porque está todo mundo competindo para aquisição. Então, às vezes, você tirar um pouquinho o olho da aquisição
e olhar mais para essa parte de dentro mesmo, faz você gastar e investir os seus recursos, o seu dinheiro de uma maneira mais inteligente dentro da academia. Exatamente. E quando o cliente fica muito tempo dentro de casa, né, ele fica com você, ele se torna naturalmente um defensor da marca, ele é leal à marca, ele é leal ao seu negócio. Porque ele se sente bem no dia a dia, ele vê resultados, ele se sente bem recebido, a cultura estando bem difundida dentro do negócio, ele sabe que se ele estiver ali dentro, ele vai ser bem acolhido. E aí a gente volta ao conceito de a estrutura do sucesso do cliente. Isso é entregar sucesso para o cliente. É fazer com que alguém se mantenha com você, nem pense em ir para outro lugar, porque ele é tão bem recebido, ele consegue atingir os objetivos dele, ele percebe que ele está alcançando aquilo que ele buscou lá no começo, quando ele pensou em procurar uma academia. E isso garante que o dia a dia daquele cliente vai se manter dentro do seu negócio. Sim. Ele vai continuar com você. Não passa pela cabeça dele. Não passa pela cabeça dele sair. E aí você acaba criando embaixadores da sua marca, né? São pessoas que vão fazer voluntariamente propaganda do seu negócio fora, vão sair e vão falar bem do seu negócio. E quando você tem por trás disso o conceito muito claro do sucesso do cliente, fica muito mais fácil garantir que esse cliente se mantenha dentro de casa, não vá embora e seja um embaixador do seu negócio. Você cria uma máquina, né, na verdade. Você cria uma máquina, cria uma marca, isso é muito forte. Daí, isso mostra a importância, quão importante é ter esse conceito muito claro dentro da empresa. É verdade, você cria uma máquina de aquisição, mesmo porque a indicação, eu acho que é o CAC mais barato que existe, né? CAC zero, negativo, porque é o seu próprio cliente trabalhando para você, advogando pela sua marca, então... Não tem, acho que não existe cenário melhor no sentido de aquisição do que isso. Só que não é uma estratégia de aquisição, é uma estratégia de CS. CS, exatamente. Que impacta naturalmente na aquisição, na manutenção, né, na retenção dos clientes, mas muito mais do que isso, na aquisição de outros clientes em momentos que você nem sabe. Sim. Porque numa conversa entre 2, 3 amigos... Conversa de bar, né? Conversa de bar. A sua marca pode ser mencionada, pode ser citada e você angaria clientes através de um cliente que está satisfeito com o seu negócio. Exatamente. E para isso, né, saindo até um pouquinho do tema de CS, mas também... falando um pouco sobre essa parte de aquisição, para isso também precisa estar preparado, né? Ter um lugar para você conseguir vender online, enfim, se o cliente indicar, ele saber para onde ele pode indicar esse amigo e qualquer coisa nesse sentido, né? Então também tem uma outra parte da estratégia que provavelmente já esteja aí nos outros vídeos de planejamento, que vocês também precisam estar preparados. Outro ponto interessante é capitalizar em cima do próprio cliente, né? Sim. Toda a questão de upsell, o que você pode oferecer de serviço adicional, de parceria, de até outros programas de treino além do que ele adquiriu no começo. Então, vamos ficar chovendo no molhado aqui um pouquinho, porque quando ele está se sentindo acolhido e entendendo que aquilo está gerando resultado para ele, a propensão de você comprar de alguém que você já confia é muito maior do que você procurar outro serviço. Então, além disso tudo da indicação e tudo mais, também tem essa oportunidade de upsell aí, que acaba sendo uma baita chance dentro da estratégia de CS também. Exatamente. É uma relação como qualquer outra, uma relação de confiança e de parceria, né? Uma relação comercial, mas que é fundamentada por confiança, por parceria e por outros pontos que são super importantes. Então, comprar, né, um pouco, você já trouxe o cliente para fazer alguma atividade. Se ele perceber que ele está sendo bem atendido e se ele enxergar valor nisso, eu acho que esse é outro ponto muito importante. O cliente não pode enxergar que ele está gastando, não é um custo, é um valor. Ele tem que enxergar valor no que ele está fazendo. Então, quando ele enxerga valor e percebe que ele está conseguindo alcançar os objetivos dele, está sendo bem atendido e as coisas estão caminhando bem, é muito mais fácil. O ambiente já está preparado para você fazer upsell. Que é o quê? É comprar, aumentar o plano. O que é um cross-sell? É ele comprar outras coisas. Então, de repente, ele comprou um plano mensal, ele pode comprar aulas, cruzar outras atividades que vai aumentar o ticket médio desse cliente dentro do negócio. Exatamente. Então, para a gente recapitular aí, para você colocar no seu planejamento, primeiro ponto que eu acho que é o mais importante, coloca a tua equipe para pensar junto com você. Não pensa isso sozinho, não caia na ilusão de que você conhece mais do que todo mundo do seu processo, porque não, quem conhece é quem está ali na linha de frente. Exatamente. Acho que um segundo ponto para ajudar aí no planejamento é mapear, né? Fazer esse mapa jornada do cliente, da jornada mesmo. Então, quais são todos os touch points, todos os lugares onde a gente interage com esse cara de algum jeito. Dentro dessa jornada, o que vocês identificam
que pode ser um momento uau, né? Que era o que o Gessé estava falando. Surpreender o cliente, ir além do que ele espera, né? Exatamente. Então, identificou, mapeia isso e trabalha em cima desses momentos de como é que você vai provar o resultado, de como é que você vai surpreender, de como é que você vai melhorar essa experiência dentro do que já existe dentro do seu negócio. Outro ponto que a gente falou aí, para fazer um checklist mesmo, né, de lição de casa, olhar os cancelamentos. Sim, o famoso churn. Né? Investigar mesmo, né? Aqui, por exemplo, a gente liga para cada um e para entender do tipo, por que você está querendo ir embora? E às vezes às vezes você não consegue reverter o cancelamento, sim, mas você acha um insight importante para corrigir dentro do processo ou qualquer coisa nesse sentido, para você não perder mais pessoas por aquele motivo. Para tratar o problema na raiz, porque isso não é só um indicador puro e simples, né? Isso tem que se transformar num plano de ação. Então, uma vez que você perceba que 2, 3, enfim, um determinado número de clientes de forma recorrente tem cancelado por um motivo específico, tem que tratar esse motivo na raiz, para que isso não se espalhe e você acaba não voltando àquela política do balde furado, né? Entram alguns, mas saem muitos outros. Exatamente. E, por fim, acho, né, se você tiver algum outro ponto para botar no checklist, depois que você mapeou, fez seus momentos UOL, identificou os motivos de sair daí e corrigiu, acho que também dentro desse mapa entender onde você consegue capitalizar em cima disso, né? Oferecer outras coisas ou promover indicações, para isso, de fato, se tornar uma máquina realmente de geração de valor para o seu cliente e de receita para você, seja com aquisição ou seja com a retenção. E o ponto principal, fechando tudo isso que a Nath falou, é ter a cultura de CS muito bem fundamentada, difundida, distribuída entre todos na academia. Porque o cliente tem contato com um monte de gente o tempo todo. Sim. Então, a equipe inteira, o time inteiro tem que ter isso muito forte na veia e saber que o cliente é fundamental, é importantíssimo e que em todos os pontos de contato que ele tem, ele tem que se sentir acolhido, tem que perceber o sucesso daquilo que ele está fazendo e tem que ter o engajamento e a motivação muito, muito forte nele. O CS não é um conceito do dono, do gerente. O CS é um conceito de todo mundo que tem interação com o cliente dentro da academia. E que precisa ser repetido. O tempo todo. Exatamente. Acho que o grande desafio de vocês como gestores é dar essa cadência mesmo, né? Sim, porque eu acho que o dia a dia sempre traz a gente mais pro frio, pro operacional. Pro operacional e tudo mais. E não, é uma coisa que a gente tem que ficar o tempo todo batendo na tecla e é normal, né? É normal. Você tem 1 milhão de atividades ao longo do dia, mas a gente tem que entender que todas essas atividades são entregues, são desenvolvidas para o cliente. Então, esse conceito estando claro, fica na veia, é natural. A partir do momento que você incorpora, você nem sente mais. Vai, mas é um trabalho de algum tempo aí para todo mundo entender. Uma vez tendo entendido, fica muito mais fácil ter o cliente muito bem recebido, feliz e que ele continue dentro da academia, dentro do seu negócio por muito e muito tempo. É isso aí. Bom, espero que vocês tenham curtido esse papo sobre CS. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tenham a respeito, podem entrar em contato comigo, podem entrar em contato com o Gessé, manda uma mensagem aí pelas redes sociais aí do Evo, que a gente está super afim de trocar ideias com vocês a respeito disso. Além disso, tem outros materiais sobre planejamento, então vou repetir. Se você ainda não baixou a planilha, se você ainda não assistiu os vídeos estão aqui na playlist do YouTube, a planilha está aqui na descrição do vídeo, então baixa, aproveita, reúne a sua equipe e planeja um 2020 de muito mais sucesso aí para o seu negócio. Obrigada e até a próxima. Obrigado, até a próxima.